demais! Estamos chegando com mais um Rede Social Esporte Clube aqui na BH News, canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Mais uma vez, terça-feira, a última semana do ano, para a gente bater aquele papinho. Ontem eu falei federal e o Henrique, gente. Henrique André, meu parceiro aqui, disse que é gíria de 1950. Mas é um papo federal, assim, que a gente vai bater sobre todos os esportes, sobre o mundo da internet. Lógico que relacionado ao esporte, ao meu lado, mais uma vez, Luiz Krivatti. Bom dia para você, é um prazer ter você novamente. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Prazer é todo meu, vamos aí bater um papo batata, como diria o Henrique, então... E é de 1950 também, hein? É, de 1950. Agora eu vou te pedir uma licença, pedir licença também para o nosso telespectador para mandar um recado super especial para o meu irmão, Samuel, tá fazendo aniversário hoje, fazendo 14 anos, então parabéns, meu querido irmão. Um abraço para você, muita saúde, muita paz e que Deus te abençoe muito neste dia e que seja um ano de muita vitória e de muitas alegrias aí para você. Te amo, hein? E agora então, ô Luiz, hoje a gente vai começar o programa de uma forma bem diferente, tá? Porque todo dia a gente começa com aquela charge, com imagem, comentando, mas hoje a gente já vai começar com um vídeo que fez muito sucesso aí, esteve presente em todos os veículos de jornal, até televisão, internet, obviamente, porque esse vídeo é da internet. E você me mostrou esse vídeo desde domingo, que foi aí um touchdown espetacular. Pode colocar já na tela, no Niltinho, Baianinho, porque esse aí, que é isso, hein? Olha aí pra você ver, você já pode me explicar o que foi isso. Você consegue fazer uma dessa daí, hein? Olha aí. Essa aí daí eu ainda não consigo, não. É o Jeremy Simpson, no jogo do Bengals contra o Cardinals, no Super Bowl. E o curioso é que a gente fala muito de firulas aqui no Brasil, o jogador tem que driblar pra frente, que não sei o quê, o objetivo é o gol, né? A gente sempre fala isso, e esse ponto aí valeu a vitória do time e pode ter colocado o time nos playoffs da NFL. E tinha maneira melhor de colocar o time nos playoffs? O que é isso? Que categoria, né? Ainda tem o que ele falou, né? Pois é, deixa eu ler aqui pra você o que ele falou, porque a gente estava até comentando que o jeito dele fazer o touchdown foi espetacular, foi 10. Mas a declaração dele, gente, ele é meio mala, hein? Sente aí, ó. Pra dizer a verdade, foi apenas instinto. Eu só vi o cara. Parecia que ele ia me bater e eu não queria fazer o mesmo. Então eu usei a minha habilidade atlética, a minha habilidade de saltar, e aí ele deu ainda 9 pro pulo. Ele falou que todo mundo deu 10. Mas ele dá 9. Ele é um pouco mala ou você acha que ele é muito? Sim ou com certeza? Ele até começou bem, né? Falando que foi instinto, que ele se livrou ali do jogador que ia bater. Bater não é bater não, viu, gente? Bater aí ele tá querendo dizer que ia me prender, ia me pegar. Aquela história de bloquear que acontece no futebol americano. E aí, no instinto, na hora de completar, que ele podia ter dado 10, Podia ter deixado pra lá essa tal dessa minha habilidade atlética, a minha habilidade de pulo, a minha habilidade de espontaneidade. Eu falei, achei que ele não ia parar de falar das habilidades dele, não. A NFL que tem um fato curioso, tem o Michael Bonini, que é um brasileiro que pode chegar a ser o primeiro atleta brasileiro na NFL. Ele começou jogando futebol, ele era goleiro e o chute dele na liga lá universitária de futebol mesmo, nos Estados Unidos, fez com que o pessoal da NFL olhasse para ele de um jeito diferente, para ele entrar para dar aquele chute logo depois do touchdown, que vale o ponto final ali, vale um ponto extra, às vezes tem até o ponto durante o jogo, né, que você pode chutar, você está longe ali do touchdown, você está sem jogada, você pode chutar e conquistar 3 pontos. Um brasileiro na NFL, né? Exatamente. Eu ia te falar exatamente isso, que é muito curioso, porque o esporte faz parte de todo brasileiro. O futebol faz parte de toda criança brasileira. Mas você vê aí um futebol americano, que é um esporte praticamente americano, um brasileiro se interessar por ele, a gente até estava brincando ali fora, que é um dos esportes mais difíceis de ser entendido, bate com beisebol, eu não entendi quase nada, porque é um jogo muito longo. E um brasileiro, criado aqui, se interessar por um esporte que é puramente americano, é muito bacana. E a gente ter um representante lá também é espetacular, né? E é curioso porque o tiro de meta do goleiro aqui, ele é praticamente um chute desses do futebol americano. E aí foi justamente o pessoal do futebol americano que percebeu essa capacidade dele de chutar e levou ele. E agora ele vai participar daquela seleção que acontece quando o pessoal forma na universidade e pode entrar na liga profissional. Pois é, como é que é o nome dele? Michael Bonini. Então, muita sorte para você aí, viu? E que represente o Brasil lá na NFL, nesse futebol americano, que é um esporte que cresce
sempre no mundo e que você seja um representante espetacular para o nosso Brasil, enaltecendo aí a nossa nação. Mudando um pouco de assunto, mas obviamente dentro do esporte, a gente sempre está dando aquele apanhado do mercado porque é difícil falar de futebol dezembro e até o início de janeiro, né? É sempre aquele vai e vem, quem contratou quem não contratou, será que tal vai sair, será que tal vem? É até muito chato, né? Porque a gente não tem nada de muito concreto até que a palavra do presidente seja dita. Mas vamos começar pelo América. Ontem, o Alexandre Faria, que agora é o diretor de futebol do América, ele a partir do dia 31... Gerente geral do clube, né? Então, ele não trabalha só no futebol. Ele é gerente geral do América e o futebol é uma das atribuições dele dentro do América. O Alexandre Matos fica até o dia 31, na verdade, né? Isso, como diretor, sim. Então, pronto. Então, aí o Alexandre Faria acertou o empréstimo com o lateral esquerdo do Pará, de 24 anos, que estava no Avaí. Enquanto a gente fala, o Nilton pode colocar aí a foto do Pará para o telespectador. Ele aí, ó. Para o telespectador já conhecer aí a carinha do novo craque, quem sabe do futuro craque aí do América. E aí vem para ajudar aí nessa lateral esquerda, já que perdeu o Gilson. O Carleto parece que já está fora dos planos, só fica com o Rodrigo, né, que já é do América há muito tempo, este ano foi ajudar em outro time, agora retornou porque não deu muito certo no outro time, então só tem o Rodrigo, quem sabe o Pará vem para ajudar aí. O Pará, ele é um lateral que o americano mais atento vai lembrar naquele 2-2 fatídico na Arena do Jacaré. O América saiu ganhando por 2-0 e levou o empate do Avaí no segundo tempo. Ele era o lateral esquerdo do Avaí. Ele jogou muito pouco pelo Avaí esse ano, jogou mais ano passado. E o destaque dele mesmo foi em 2009, no Paulista, pelo Bragantino. Ele jogou quase o campeonato inteiro, fez 3 gols, teve um bom destaque. Acabou tendo uma experiência rápida no Vasco e foi para o Paraná. Foi para o Paraná e acabou no Avaí. O titular do Avaí era o Romano, que acertou com o Ceará, vai jogar a Série B também, mas pelo Ceará. E o América, além do Rodrigo, parece que vai dar uma oportunidade ao Brian, né, que base. Foi campeão no Sub-20 e parece que vai ter uma oportunidade, um jogador que avança muito, então pode ser que ele venha a ter essa oportunidade. Agora, eu comentei aí na hora de falar a notícia da desistência do time na permanência do Thiago Carleto. O que você acha disso? Acha que tá certo do América mesmo desistir, porque tá nessa confusão, porque ele pertence ao São Paulo. O São Paulo quer usar o Carleto como moeda de troca. O Carleto já disse que não quer e que se existir uma negociação, ele dará preferência ao América. Só que é lógico que o América não pode ficar por conta do Carleto. Então, o que você acha? Chegou realmente o momento do América desistir do Carleto e já apostar em outro, como fez com o Pará? O Carleto, é bom que se diga, ele quer jogar no São Paulo. É o que ele vem dizendo. Ele foi lançado no futebol pelo Leão, que hoje é técnico do São Paulo, então ele acredita que tem a chance dele ter a oportunidade. O problema é que o São Paulo, além do Juan, acabou de contratar o Cortez, a peso de ouro, um jogador que se destacou muito esse ano. Chegou até a seleção brasileira. O América tinha sim que se posicionar. O América precisava definir alguém para jogar ali. O Givanildo quer o elenco fechado na reapresentação. Então, não dá para ficar esperando muito o que o São Paulo vai fazer, qual que é a possibilidade de negociação. O América correu atrás, encontrou o Pará, negociou, fechou com o Pará e acho que está bem encaminhado. E o Carleto parece que não é assunto só do América, não. Eu estava andando pelas redes sociais, parece que o nosso Atlético, teria um interesse em cima do Carleto. Falando um pouco do jogador, o que você acha? Porque eu pude entrevistar ele várias vezes, né, ao longo do Campeonato Brasileiro, desculpa. Ele é um jogador muito intenso. Ele fala, eu sou o Carleto. Teve um jogo que ele falou, este é o Carleto. Eu sou assim e não vou mudar. E exatamente no jogo ele provocou mais um pênalti. E eu falei, esse é o Carleto, este é o Carleto. O Carleto é um jogador que se propõe a atacar demais e tem uma deficiência muito grande na defesa. Ele é um jogador muito afobado, talvez porque ele saiu muito cedo do Brasil, aquela história toda que a gente sabe, foi jogar na Europa, voltou, acabou no Olímpia, e ele talvez queira mostrar muito serviço quando ele tem uma oportunidade. Isso aconteceu no América. No início do campeonato, ele era o titular do Mauro Fernandes e acabou não conseguindo ter uma postura tranquila dentro de campo. Cometeu alguns pênaltis, até alguns pênaltis. Muito afobado, né? Até alguns pênaltis que o juiz não deu, né? Exatamente. Cometeu alguns pênaltis até que o juiz não deu, mas muito afobado. Apareceu bem numa cobrança de falta, apareceu bem naquele gol maravilhoso do América contra o Fluminense, que rendeu uma placa para o Rodriguinho, era ele o lateral, ele fez o primeiro lançamento direto para o Marcos Rocha. Ele tem um futebol para mostrar, acredito que na Série B ele teria grande possibilidade de ser titular do América. Falta uma experiência, uma escola para deixar ele mais tranquilo, né? Porque ele já chegou de cara no Campeonato Brasileiro de Série A, numa pressão em cima do América, um time que volta, que depois vai enfrentar um centenário, então já com uma pressão.
E ele, a primeira coisa na coletiva dele que ele falou era: a gente não luta para se manter na Série A. É Libertadores, é quem sabe o título. Então, um jogador que dá para ver que a gente que sonha, um jogador que acredita, mas como você bem disse, precisa aí de uma experiência para conseguir realmente estar num novo grande clube novamente. Ele precisa de tranquilidade, ele precisa de repente, chegar um técnico mais calmo, que é mais paciente, para chegar do lado dele, dar mais oportunidade. O problema é que o futebol não tem tanto tempo assim para se mostrar serviço, né? Então, para o Atlético não é o momento também, não? Acredito que não. O Atlético fala muito aí no Avni, é um jogador bem acima do Carleto, um jogador que tem também essa característica ofensiva, mas que é muito mais eficiente quando vai ao ataque, um jogador que passou por cirurgia no joelho esse ano, que pode ser o reforço do Atlético, e acredito que muito melhor do que o Carleto. Luiz, e por falar no Atlético, aí nessa busca de acertar o elenco, contratando, dispensando, ontem 2 jogadores saíram. Didira teve poucas oportunidades ao longo deste ano aí no elenco do Galo e está de volta ao Asa de Arapiraca. E o outro é o Marquinhos Cambalhota, né? Pai do Kiko, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu tô falando dessa comparação. Só fez um golzinho contra o Grêmio e aí deve voltar para o futebol japonês. 2 dispensas bem feitas, porque não vai fazer falta nenhuma. Jogador que foi muito pouco presente, né? Um jogador não tem como ele fazer falta, sendo que ele não fez presença. O Didira, né? Que muita gente brinca que é o Didira, ele fez uma temporada interessante no Asa, apareceu aqui meio como uma surpresa para o torcedor, não conhecia muito, tudo, e volta para o Asa para de novo caminhar nessa possibilidade aí de despontar e alcançar mais um time grande. Difícil para ele foi jogar no Atlético, o Atlético tinha volantes, muitos volantes, né? Até no começo do ano tinha mais, aí saíram uns, ele chegou. O Gilberto também é outro volante que foi dispensado, acabou no América, mas o Atlético tem Felipe Souto, o Atlético chegou o Pierre, então ficou difícil dele mostrar o futebol. O Marquinhos Cambalhota, que fez esse único gol, que quando fez o gol todo mundo falou, o Salvador. Ele sabe fazer gol, porque ele chegou, pegou na bola, tirou bem o zagueiro e bateu no canto. Então deixa eu te interromper, por que eu falei pai do Kiko? Porque durante o ano aí, tem poucos meses atrás, eu e o Henrique trouxemos uma comparação que alguns torcedores fizeram dos jogadores do Galo com os personagens do Chaves. E o Marquinhos Cambalhota era justamente o pai do Kiko. Por quê? Todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém nunca viu. Justamente quando ele apareceu, fez um gol, todo mundo falou: nossa, então o cara sabe jogar, agora vai arrebentar. Olha ele aí, ó, sorridente, cabeludo. E aí apareceu e falou, todo mundo pensou, né? Vai salvar o Galo, agora vai entrar, vai ser goleador. Depois não fez realmente mais nada, teve poucas oportunidades também. E agora volta porque realmente não fez quase nada, realmente quase não apareceu. E é um jogador que teve uma passagem muito boa pelo Japão. Isso abre um mercado para ele, até no Japão ou no mercado asiático, muito grande. Então, naturalmente, ele tem proposta, ele tem um salário alto, né? A gente sabe que ele veio sem custo para o Atlético, apenas com salário. Foi uma aposta, o Maluf bancou esse jogador, mas chegou, não rendeu. O Atlético não pode ficar à mercê disso, tem que trabalhar para trazer gente que vai ajudar, que vai aparecer, que vai estar disponível para poder jogar. Para concluir, então, duas dispensas que aí não vão fazer falta, não. Eu não digo se vão fazer falta ou não. 2 dispensas que refletem o que foi apresentado por eles dentro do campeonato. Então, fechamos a América, fechamos Atlético, faltando o Cruzeiro, que o clube já está pensando em fazer uma troca internacional, cedendo aí o jovem Léo Bonatini, atacante da base, e receberia olha aí o Léo, e recebendo em troca o centroavante paraguaio Roque Santa Cruz, que pertence ao Manchester City, mas está emprestado ao Betis da Espanha. Só que para o acerto realmente acontecer, o presidente Gilvan de Pinho Tavares disse que o Manchester City tem que pagar os 2 salários dos 2 atacantes e que o jovem cruzeirense só vai para lá por empréstimo e sem valor de direito fixado. Eu acho que se essa troca acontecer dentro dessas condições, é uma troca que vale a pena. Por quê? O Léo é um jogador de 17 anos que se destacou, vem se destacando. Já o Roque Santa Cruz é um jogador de 30 anos, já passou por várias contusões, mas é artilheiro. Portanto, trocar um jovem promissor que ainda tem muito para dar, já, por exemplo, aí por um valor de 2 milhões, aí chega na Europa, arrebenta, um valor muito barato. Então, sem valor fixado, eu acho que é uma troca muito boa. O Léo, é bom que se diga, é um jogador que teve muito destaque, chegou à seleção brasileira de base, é um jogador muito interessante e, naturalmente, essa visibilidade na Europa seria muito interessante. O Roque Santa Cruz, ele teve uma passagem muito boa pelo Bayern de Munique, aí depois se transferiu para o futebol inglês, foi bem no Blackburn e acabou vendido ao Manchester City, não rendeu muito bem, acabou emprestado ao Blackburn e agora ao Betis. É um jogador que participou de 15 jogos no Campeonato Espanhol pelo Betis, ele entrou 9 como titular e 6 como reserva, tem apenas 3 gols,
E não sei se seria hoje o nome para trazer essa referência para o ataque do Cruzeiro. Mesmo porque a gente sabe que no Campeonato Brasileiro o time só pode escalar 3 estrangeiros. O Cruzeiro, ficando com o Montijo, tendo o Vitorino e o Diego Arias, que seriam 3 titulares, teoricamente, no pensamento da diretoria, são 3 titulares, o que fazer com o Roque Santa Cruz? Você teria que tirar o Vitorino do time, teria que tirar o Montijo, vai vender o Montijo, aí vem o Roque Santa Cruz. Então é uma situação complicada para você trabalhar a negociação, que tem um outro empecilho muito grande, que é a convocação desse jogador para o jogo. Então vamos supor que o Cruzeiro vá mesmo trazer o Roque Santa Cruz. Você acha que dentro dessas condições, levando o Léo, mas sem os direitos fixados, o Manchester City pagando os 2 salários, essa seria uma troca boa para o Cruzeiro? Do ponto de vista financeiro, o Cruzeiro teria um jogador de bom nível, com um salário alto pago pelo clube inglês e a exposição do jogador dele. Agora, do ponto de vista do futebol, eu não sei se seria viável, porque talvez criaria uma animosidade dentro do grupo, porque os 4 não poderiam jogar juntos. Exatamente, você tocou num ponto super interessante. É como a gente falou ontem, repetimos hoje, que a gente ainda fica no campo da suposição, porque nada ainda está certo no que diz respeito a essa troca internacional do Cruzeiro. A gente vai para um rápido intervalo, porque a gente já falou tudo de futebol. Mas no próximo bloco, o Luiz tem uma notícia super interessante. Daqui a pouco a gente volta com mais Rede Social Esporte Clube. Estamos de volta com Rede Social Esporte Clube, aqui pela BH News, o seu canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. E como prometido no primeiro bloco, eu disse que o Luiz tinha uma notícia muito curiosa, do jeitinho que a gente gosta aqui no Rede Social. Conta os nomes dos jogadores. Aliás, conta a notícia, Luiz. Bárbara, o brasileiro ele é famoso pela criatividade. No futebol, quem são famosos pelas criatividades são os pais dos jogadores, porque a gente tem aí nomes famosos de jogadores que são daquele jeito. E aí a gente fez um apanhado dos nomes do Sub-20, do Brasileirão, que o América foi campeão. E aí a gente tem, no América mesmo, a gente já tem o Indian. O Indian, que é um nome, né? Tem gente que chama de Índia, Indian e tudo. Índio. Aí tem um camarada no Atlético Goianiense que é o Mahatma Gandhi. Olha pra você ver. Né? É a criatividade. Um time com uma espiritualidade maior, né? Exatamente. Além dele tem um Winster, que tem um amigo no Bahia, que chama o Isner. E que tem um amigo que é o meu amigo, que chama o Winner, mas que não é jogador de futebol. Podia ser, tá vendo? Podia ser jogador de futebol. Exatamente. Tem o Nixon, que joga no Flamengo. Nós temos o Lindbergh, que joga no Grêmio. Tem o Jubal no Santos. É uma coisa curiosa. Aí eu fico tentando entender. Imagina um narrador de rádio, né? Eu trabalhando lá na Inconfidência, eu vejo como é rápido, né, a narração de um jogo de futebol. Imagina para narrar com esses nomes, um time só. Mahatma Gandhi passa para o Rudy Gullit, que passa para ali. Perde, né? Se perde. O Rudy Gullit que é o grande nome do campeonato, né? Não é o melhor futebol, mas Rudy Gullit. E faz referência ao Ruud Gullit, que jogou na seleção da Holanda e tudo, mas escreve, gente, com R-U-D-I-D-U-G-U-L-L-I-T. É tudo junto, Rudy Gullit. Esse que é o grande nome para mim do Campeonato Brasileiro. Espetacular, Sub-20. realmente. Muito espetacular, porque mostra a criatividade não apenas dentro das 4 linhas, mas como também fora, né? Com os pais colocando os nomes. Esses nomes, cada nome que é brincadeira. Dunkler, John Clay. E a grafia é melhor ainda. Mas aí, tá dada a notícia, espetacular realmente. Parabéns, ele que trouxe essa notícia, viu, gente? Muito curiosa e tudo a ver com Rede Social Esporte Clube. E aí a gente entende por que o jogador que chama Rudy Gullit, que nasceu no Pará, vira Pará. Por que o outro que parece com o Rivaldo, vira o Rivaldo. Agora eu lembrei de um aqui pertinho da gente, o Neto Berola chama Sócrates, Sóstenes. Sóstenes. Gente, melhor chamar de Neto Berola, né? Melhor de Neto Berola. Bem melhor. E tem o Gessi Mauro, que joga no Curitiba, que é o Gessi, zagueiro. E o Brandão, Eva Everson. Tem o Humberlito, que é o Borges, a gente acaba... Se a gente for falar de todos aqui, a gente vai ficar aqui até ano que vem, que já tá próximo, porque é na semana que vem. Mudando então o nosso assunto, porque a gente já falou de futebol, já falou de nome esquisito, agora vamos dar espaço ao esporte especializado, porque aqui no Rede Social a gente fala de tudo. Falando da ginástica, então,
depois daquela má campanha que eu e o Henrique comentamos o tempo inteiro durante o PAN de Guadalajara do México, a equipe da seleção feminina de ginástica já embarcou ontem para a Inglaterra, onde terá aí a última chance de se classificar para os Jogos Olímpicos de 2012. Aí olha a delegação: Adrian Gomes, Daiane dos Santos, Bruna Leal, Etienne Franco, Daniela Hipólito, Gabriela Soares, Jade Barbosa e Priscila Cobelo, como eu disse, vão defender aí o Brasil neste pré-olímpico, que começa no dia 10 de janeiro e vai até o dia 13. Como eu disse, Luiz, é a última chance, porque a campanha no PAN de Guadalajara não foi boa. Então agora tem que aproveitar esse pré-olímpico para tentar uma vaga nas Olimpíadas de Londres do ano que vem. A seleção que conquistou o 5º lugar em Guadalajara, mas conquistou o 14º no Mundial de Tóquio. E a Adrian, que integra aí a seleção, que deflagrou toda essa crise. A questão era que previa-se uma seleção permanente de ginástica e isso não aconteceu, e tem gente que fala que teria que acontecer, aí tem menina que é contra, menina que é a favor. Uma crise que, num esporte que o brasileiro viu muita oportunidade, viu muita gente de referência, tem a Daiane dos Santos, que tem o nome de um movimento, que é o dos Santos. Então, um esporte que merece mais carinho do comitê do que vem tendo. Carinho e investimento também, porque, como você disse, cresceu muito. E quando foi para o PAN de Guadalajara, lá no México, a gente não esperava que a campanha seria tão ruim, porque foi realmente muito ruim. Todas elas decepcionou o Brasil, elas ficaram decepcionadas sem dúvida também. E agora, infelizmente, desperdiçaram essa chance de conseguir uma vaga para as Olimpíadas do ano que vem lá em Guadalajara e agora vão ter que aproveitar essa. Mais difícil, porque vai chegando mais perto. O nervosismo vai aumentando. O nervosismo vai aumentando, mas são mais vagas. Se você for pensar bem, excetuando todas as que já estão classificadas, que são as principais seleções, o Brasil é a favorita. A questão é que, realmente, a crise de relacionamento que a Adrian externou para o Brasil é muito séria e isso tem, segundo a Georgette Vidor, que é a gerente da equipe da seleção, falou que está resolvido. Então, vamos ver o resultado, porque está na hora de conquistar a vaga. Exatamente. Como eu disse, elas embarcaram ontem para a Inglaterra, então sorte para as meninas, sorte para a delegação e que essa vaga venha mesmo para o Brasil, para as Olimpíadas do ano que vem. Vamos dar aquele giro tradicional aqui no Rede Social, nas redes sociais? Vamos, claro. Vamos começar então pela comunidade do Orkut oficial do Cruzeiro, oficial da torcida. E eu peguei esse tópico, Luiz, falando do Bernardo, que ele pode voltar. Por quê? O Vasco tem até o próximo dia 31 para pagar a multa e ter o Bernardo, continuar com o Bernardo. Só que o torcedor do Cruzeiro quer ele de volta. E aí esbarra também na situação do Montijo. Por quê? Montijo sai ou não sai? Bernardo vem ou não vem? Será que se o Montijo saísse, o Bernardo seria uma boa peça no meio campo ou não tem jeito nem de comparar um com o outro? Não dá para comparar porque o Bernardo é um jogador que atua numa forma diferente. O Montijo é um jogador mais completo que o Bernardo. A questão é que o Bernardo não quer jogar no Cruzeiro, ele quer jogar no Vasco e que o Vasco já sinalizou que vai arcar com esse custo, é um preço fixo. É só o Vasco chegar e pagar, que não tem conversa com o Cruzeiro. O Vasco atrasou um pouco esse pagamento, teve um problema lá com o diretor de futebol, que acabou sendo demitido, mas no Vasco não há dúvida de que o dinheiro vai chegar para o Cruzeiro. E essa história que corre que o Vasco está sem dinheiro? Quando eu falo isso, os olhinhos dos nossos câmeras fazem assim, ó, porque tudo vascaíno. Mas eu ouvi dizer que o Vasco não está com dinheiro para pagar essa multa aí não, hein? Mas a gente sabe que no futebol acontece, chega um investidor, chega um parceiro, e esse dinheiro, o Vasco, lá no Rio, é dado como certo o pagamento do Bernardo, um jogador que valorizou muito, apesar de reserva no Vasco, entrava em quase todos os jogos, foi muito bem na temporada. Entrava e decidia muitos jogos pelo Vasco, artilheiro do time, Exatamente. Né? Então vamos falar do Galo, comunidade do Atlético, outro tópico muito interessante, Daniel Carvalho versus PR. Pode colocar aí a comunidade na tela? Por quê? Será que o Daniel... Existe esse interesse do Palmeiras, para o Palmeiras dar o PR para o Galo, tem que vir um jogador. E esse jogador poderia ser o Daniel Carvalho. O que você acha? É uma troca que valeria a pena, porque o Daniel Carvalho entrou aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro, decidiu vários jogos. O PR chegou, arrumou o meio de campo do Galo. É uma troca que valeria, os dois jogadores são fundamentais para o elenco. É bom que se diga que no futebol, os negócios eles não acontecem de forma isolada. O Atlético chegou a oferecer o Rafael Cruz e a prorrogação do empréstimo do Ricardo Bueno, e o Filipão reclamou muito, falou que estavam querendo mandar qualquer coisa lá para ficar com o Pierre e tudo. O Daniel Carvalho é um jogador muito mais interessante. O Filipão pode ser que aceite, é uma posição difícil de se encontrar no futebol, mas o Atlético, ao mesmo tempo, sinaliza uma negociação com o Escudeiro, que seria um bom substituto.
Eu acredito que um time com Scudeiro e Pierre é mais forte do que um time com Daniel Carvalho e Pierre. Até porque o Daniel Carvalho começou mesmo a mostrar futebol na reta final, né? Deu aquele todo problema para entrar na forma, não tinha vontade, até que já estava a saída dele dada por certeza, até que ele pediu uma chance para o Cuca, falou que ia mostrar serviço, mostrou. Mas eu concordo com você, acho que um outro jogador, por exemplo, o Scudeiro, com o Pierre, que chegou e arrumou o meio de campo do América, seria um elenco bem mais forte. Do Atlético, perdão. Seria um elenco bem mais forte, um elenco bem mais arrumado. Vamos para o América, então, a última comunidade do dia. Outro ponto muito interessante. E o camisa 10? Porque isso foi muito tratado durante o ano. O camisa 10 do América. Porque passou pelo Fabrício, passou pelo Rodriguinho, passou pelo próprio Caleb e até o experiente Irene pegou aí a camisa 10 durante esse ano. Falta aí um camisa 10 para o América ou você acha que o Rodriguinho vai dar conta do recado nesse próximo ano? O Rodriguinho, ele tem também os direitos dele fixados, a América pode chegar a comprá-lo, mas o contrato do Rodriguinho é até o Mineiro. E a diretoria do América já avisou que um camisa 10 está na pauta. Estavam na pauta um lateral esquerdo, que chegou a parar, e um camisa 10. Naturalmente, a diretoria do América está trabalhando, é uma posição muito difícil, custa muito caro, alguns nomes foram sondados e já fecharam com outros clubes, então a diretoria do América trabalha nesse sentido. Trabalha nesse sentido, mas vamos supor que não venha um camisa 10. Precisa de um trabalho maior em cima do Rodriguinho, um investimento, não sei se um investimento, mas um treinamento maior, um trabalho mais forte em cima dele, porque sim, ele mostrou muito futebol em vários jogos, mas teve outros que ele não foi tão bem. E a camisa 10 é uma camisa muito importante dentro de um time. O Rodriguinho, ele não consegue manter a regularidade nos 90 minutos. Tanto é que em vários desses jogos ele acabou sendo substituído e mostrou a fragilidade do elenco do América, a carência do América de alguém para articular essas jogadas. O Caio, que foi muito bem no Sub-20, subiu, vai treinar com profissional, pode ser que apareça no Mineiro, alguma coisa assim, como substituto do Rodriguinho, mas não é o cara para chegar e assumir a camisa 10. Por isso que a diretoria do América trabalha muito para encontrar esse jogador que articula a jogada, que no sistema de jogo adotado em 2011 pelo Givanildo, era muito importante, porque o time que joga pelos lados precisa de alguém para distribuir essa bola. E eu concordo plenamente com você, só que eu acho que o Rodriguinho é um excelente jogador e dá conta desse recado sim. Só que, como você disse, tem exatamente esse problema de não dar conta os 90 minutos. Faz um primeiro tempo espetacular, chega no segundo já está ali capengando. Então precisa realmente de um trabalho físico maior em cima dele para ver se ele consegue ir os 90 minutos. E além disso, é um jogador muito assediado hoje. Tive a oportunidade de ter uma conversa com o Alexandre Faria, gerente do América, e ele me colocou que o Rodriguinho tem sondagens quase que diárias de times da Série A. Então, a gente sabe que para o América segurar esse jogador depois do Mineiro vai ser muito difícil. Então, tem que trabalhar no sentido de trazer alguém que dê conta de articular esse jogo para o América. Tá falado. A gente volta amanhã com mais Rede Social Esporte Clube, aqui pela BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. E olha, gente, a rede social de amanhã tá imperdível, porque eu tô tentando passar esse vídeo desde segunda-feira. São as melhores comemorações do ano de 2011, porque a gente já tá nesse clima de retrospectiva, entrando em 2012. Mas amanhã a gente passa esse vídeo sem falta. Fique ligado, porque a gente te espera amanhã. Um abraço e até mais.